missa, para cumprir o protocolo de estar na igreja no domingo e se sentir, né, realizado. Tá? O católico, ele vai para a igreja, lá para a missa, nossa, ele vai lá, faz o rito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles falam amém. Aí tem tudo aquilo, aí faz o símbolo da cruz. Aí quando tem hóstia, toma a hóstia, eles saem realizados. Aí a semana toda eles, fazem o que quer, domingo eles estão lá. Quando eu venho para a igreja todo domingo, eu passo numa igreja católica. E não diferente da outra igreja católica que eu conhecia, ali do lado da Monte Oreb, tem uma igreja católica tão grande quanto a Monte Oreb, e você pode passar lá domingo, 7, 8 da manhã, está abarrotada. Porque o católico ele tem aquela coisa de no domingo ele tem que estar lá. Não importa o que ele fez durante a semana, domingo é de praxe ele estar lá. E o crente, ele não se libertou totalmente disso ainda. Ele tem o domingo como se fosse uma missa. Domingo eu tenho que estar lá. Não, domingo é de lei e tal. Até aí, tudo bem. Só que se a pessoa não busca o aprofundamento, ela vai ser um crente católico. Um crente católico. O que é o crente católico? É o crente que adora a Deus, faz questão de estar na igreja no domingo ali, mas o que passar daquilo, dificilmente você vê os católicos na católica durante a semana. Você pode passar, pode ir aqui na católica que tem aqui na esquina, ou qualquer católica, você vai ver o serviço social. Aí uma pessoa vai lá, pegar uma bolsa, fazer um atendimento no psicólogo que eles oferecem, algumas oferecem. Você vai ver um movimento na católica durante a semana quando tem uma ação social. Fora isso, não tem nada. É domingo, dia de missa. Tá? Quando vai ter casamento, os noivos se reúnem lá com o padre para se preparar lá para a celebração. Eles têm que fazer lá o processo. Se o noivo não for batizado, tem que fazer catequese, essas coisas todas, né? O crente, ele quer fazer a mesma coisa, só que ele não percebe. Ele quer vir para a igreja no domingo e ele acha que no domingo ele já cumpriu o rito dele. Isso é um erro grave para o mundo espiritual, porque os demônios eles veem isso. Então, a não ser que a pessoa tenha uma situação, a pessoa não pode estar no domingo, a pessoa está passando por uma fase que ela não pode estar, ou ela viajou, ou aconteceu alguma coisa que a impeça de estar, aí ela não vai estar. Até mesmo financeiramente. Às vezes a pessoa não está com dinheiro para vir no domingo, ali naquele domingo. E isso acontece. Eu estou falando de pessoas que se preocupam com o domingo, mas o que passa disso a pessoa não se interessa. A não ser que tenha um ah, um evento, um atrativo. Se tiver, a pessoa vem. Se não tiver, ela não tem. Se for só estudo da palavra, ela não vem. Então, agora já pode tirar, tá, irmão Josias? Pode tirar. Porque eu quero mostrar na igreja domingo. Por que eu faço isso? Para que eu, como pastor, depois, quando der ruim, eu dizer, tá aqui, nós falamos sobre isso no culto de quarta. No culto de quarta, tem gente que quando começa aí, vem uma pandemia dessa aí para arrebentar todo mundo, aí entra em desespero, aí entra em depressão. Crente vai entrar em depressão, vai ficar desesperado, vai ficar com medo terrível de morrer, vai ficar psicologicamente afetado. Por quê? Quem não tem conhecimento acaba se assustando com coisas que quem tem conhecimento não se assusta. A gente, se vê uma pessoa com fratura exposta, a gente não se assusta? Demais. O médico não. Ele sabe exatamente o que fazer para botar aquele osso no lugar, botar pino, botar o que for necessário para resolver aquele problemão, porque ele tem conhecimento. Quem está entendendo, diga amém. Então, glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui hoje, aqueles, obviamente, que vão chegar, aqueles que não puderam estar porque estão realmente com algum compromisso, como tem irmãos aqui que são de quarta, mas estão viajando. Porém, eu quero deixar registrado aqui, porque amanhã depois, o pastor não fez nada, o pastor não ajudou, o pastor não deu atenção. Vocês vão falar, vocês mesmos vão fazer a conta e vai dizer, essa pessoa aqui... Porque imagina, irmão, se eu acabar com o culto de quarta-feira, a vergonha não vai ser acabar o culto de quarta-feira. Não vergonha que eu digo, não vai ser triste acabar. Vai ser triste
a pessoa só ter um culto e a pessoa só frequentar um culto. Na semana, a pessoa só no culto. Essa pessoa é uma católica, é protestante. Vocês estão entendendo? Então, eu estou compartilhando isso com vocês para que vocês entendam por que que Deus... Você vê pessoas passar por situações e nem Deus se mete. E não estou falando sobre quem não veio, eu estou falando no geral. Eu, como pastor, vocês pensam que eu faço o quê? Quando eu vejo uma ovelha sofrer, quando eu vejo alguém passar por alguma situação, eu fico assim, Senhor, por que que o Senhor não ajuda, Senhor? Por que que o Senhor não faz nada, Senhor? Porque a gente tem que... Moisés, ele ia diante de Deus para pleitear pelo povo. O sacerdote, eles iam dentro do Santo dos Santos para pleitear pelo povo. Encarava a Deus, no bom sentido, com risco de morrer, para interceder pelo povo. Porque se você tiver com problema, a gente entra no teu problema para aí batalha no mundo espiritual contra demônios e até contra anjos. Porque você tem que se colocar na sentinela, na posição. Está tendo um tiroteio, eu tenho que pegar minha arma e me esconder para tentar te ajudar. Não sei se vocês já viram filme de ação, em que o cara tem um problemão lá e aí ele vai precisar ir... tem um filme muito bom que o rapaz ele vai precisar ir lá pegar os inimigos, só que ele está sozinho. E aí um rapaz fala, não, eu vou com você. E o rapaz era um atirador de elite. E na hora da braba lá, o cara ia atirar nele, o atirador de elite foi lá e derrubou o inimigo. Então é muito bom você ter pessoas para entrar na batalha junto contigo, meter a mão na arma, ainda mais se essa pessoa for um sniper. Vocês estão entendendo isso? Então, por que eu estou compartilhando isso com você? Não é nem sobre quem vem ou deixa de vir. É sobre você que está aqui. Para que você que está buscando conhecimento tenha maturidade para entender quando alguém fizer reclamação para você de que ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim, eu estou passando por uma luta e eu não sei o que fazer e não estou tendo orientação. Porque o que acontece? Quando a luta vem, você dá ali o remédio, é um paracetamol, é um remedinho, mas se a pessoa não tiver também um corpo que suporte a doença, não adianta. Se a pessoa não tiver uma imunidade que esteja preparada, também não adianta. Então, a irmã Isabela é nutricionista. Ela pode te passar uma receita, não, uma dieta. Mas se você não fizer a sua parte na alimentação, um mínimo de exercício, nem que seja exercício com o corpo somente, levanta, abaixa, tem um nome isso, é funcional, né? Que usa o peso do próprio corpo. Não sei se é para academia, faça em casa. Um exercíciozinho, uma polichinela, seja o que for. Por quê? Senão, a receita que... a dieta que ela passar não vai ter tanto efeito. Quem está entendendo, diga amém. É sobre isso. Então, coloquem isso no coração de vocês, porque como vocês estão buscando conhecimento, eu estou ensinando a vocês o valor do conhecimento e também o não valor quando você não busca esse conhecimento. Imagine, você só vir para o culto no domingo, você está cumprindo o mesmo protocolo de um católico. Você não passa de um católico gospel. É uma triste verdade, mas é uma verdade. Entendeu? Então, me entendam. O pastor está dizendo que quem não vem na quarta não é. Não. A pessoa que pode vir e não vem. Tem pessoas que não podem. Tem pessoas que saem do trabalho 8 horas. O culto começa às 8 horas, essa pessoa jamais poderá estar aqui. A pessoa que trabalha por escala. Tem gente que vem aqui na quarta-feira e é por escala. Então, hoje, essa pessoa não está aqui, mas a gente sabe que é escala. Tem gente que não. Culto de estudo, domingo que é bom, que é aquela coisa, sabe? Tem uma energia. Realmente é diferente. Mas o estudo da palavra, nada pode substituir o aprofundamento. Então, que vocês tenham esse entendimento, se esforcem para estar, paguem preço para estar, e Deus é um Deus justo. Deus, ele vai ver. Teve um domingo, eu estou até para contar essa experiência para vocês, eu vou fechar para a gente entrar ali, tá? Interessante. Teve um domingo à noite que a igreja estava com pouca gente, bem pouquinha. Aí eu estava ali e a gente se conectou e o céu desceu. Foi incrível. Foi uma atmosfera de adoração, aquela coisa toda. E ali
teve um momento que a gente estava adorando, a igreja estava bem vazia, num domingo à noite estava frio, e de repente a gente estava louvando e eu escutei como se a igreja tivesse lotada. Aí eu fiquei quieto, porque eu falei, deve ser o som que está alto, mas não era. O som estava normal, só que o povo estava dando glória a Deus e cantando e adorando. Ali eu tinha uma sensação, eu estava de olho fechado, que a igreja estava lotada. Parecia até, diante de Deus, parecia uma multidão de pessoas. Mas eu falei, é loucura. Aí eu fiquei quieto, falei, deve ser o som que estava reverberando, porque está vazio. Mas a sensação no meu coração era de que parecia que estava uma multidão de pessoas. Passou, eu fiquei quieto, o culto rolou, preguei, foi bênção, e aí é o portão. E aí o que aconteceu? Olha como é que Deus é bom. Eu dei uma carona para uma ovelha, no caminho a ovelha falou que, olha isso, que as cadeiras, eu não falei nada, eu fiquei quieto, porque eu falei, isso é loucura minha, doideira minha. A ovelha falou sem saber nada, eu queria falar uma coisa para vocês, mas estou meio assim para falar, então pode falar, irmão. Eu via como uma visão, as cadeiras que estavam vazias, tinham anjos sentados nas cadeiras. A pessoa viu isso, eu não falei nada. E nem falei também, para não parecer que eu estava ali estimulando a pessoa a falar e tal. Aí a pessoa falou. Não foi isso, pastora? Foi. Isso, perdão. Porque. Isso, só conserte aí para Na falar a verdade, no final verdade. do culto, né, a irmã veio falar comigo, aí eu falei para você. Sim. Isso. Eu falei, ela falou, nossa, o culto foi abençoado. Eu falei, sim. Eu falei assim, nem parecia que a igreja estava vazia. Ela falou, pastor, a igreja não estava vazia. Porque no momento do louvor, a visão que Deus me deu era que as cadeiras que estariam vazias estavam ocupadas por anjos do Senhor. Por isso, essa sensação de que a igreja estava preenchida porque eram anjos do Senhor. Entendeu? Eu estou confundindo porque aí domingo agora sim, um irmão falou algo que eu não me lembro, tem que anotar. Anjos do Senhor em torno da igreja, ali como se estivesse fazendo uma muralha de proteção. Tá, é que eu confundi esse de agora de domingo com essa irmã que falou no domingo passado. Amém. Mas a verdade é que nesse dia que eu tive essa sensação de que parecia que tinha uma multidão cantando, essa pessoa, essa ovelha viu anjos sentados cantando. Vocês estão entendendo? Anjos nas cadeiras. Ou seja, então vamos aguardar, vamos esperar Deus agir, mas é importante que você tenha essa maturidade da busca pelo conhecimento, tá bom? Vamos lá então. Então a gente está seguindo nosso estudo sobre Apocalipse, que é um estudo que todo cristão, todo crente, todo cristão precisa, não é precisava, precisa entender. Meus irmãos, vocês não têm noção. O Drex, pastor, eles estão quietinhos, porque o povo se mobilizou, aí está tendo um interesse político de não startar nada agora, mas você pode escrever aí, anote, 2026 em diante, eles vão implantar. Não vai ter para não tem, é o sistema, não tem para onde correr, eles vão implantar o Drex. Implantou o Drex, vai começar um processo. Depois que implantou o Drex, gente, vocês não têm noção. É porque falar de algo que ainda não aconteceu, o seu cérebro ele rejeita. Entendeu? Se eu falar de algo que não aconteceu, não é natural. É fé, é sobrenatural, é conhecimento, é antecipação. Então, o seu cérebro não aceita. Se eu falar assim, nós teremos aqui uma igreja enorme, aí você até fala assim, glória a Deus, aleluia, porque você é crente. Mas lá no fundo a gente pensa assim, ainda nem botamos ar-condicionado? Olha o tamanho desse púlpito aqui. Se eu falar para você que nós vamos ter um púlpito do tamanho dessa igreja, fala a verdade. Você diz, amém, glória a Deus, eu creio, aleluia, pastor. Mas o teu cérebro lá dentro está dizendo, ele é doidinho. Não tem como, gente. Um púlpito desse tamanho, não tem como. Desse tamanho, tá, gente? Escute. Do tamanho desse templo aqui. O púlpito. Só o púlpito. Só o púlpito. Estou falando para vocês, só o púlpito. Aí você fala, porque é difícil, não é? Se eu falar para você que
Antigamente, você demorava 5 a 10 anos para passar de um produto para o outro, de uma melhoria para outra. Por exemplo, do telefone fixo, aquele telefone fixo, discagem, para o celular, foram mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Ele veio devagarzinho, de 5 anos, foi para o de tecla, aquele que tinha de tecla, né? Tinha o de discagem, depois o de tecla, que foi um grande avanço digital, e depois foi daquele Teletrim que tinha, até chegar no Nextel, demorou muito. Aí do Nextel para o celular normal, depois para vir o smartphone, que é o sem tecla, eram 5 a 10 anos. 5 a 10 anos mínimo. Tiveram coisas que mudaram, 20 anos para mudar. Agora não. Agora todo mês tem uma coisa nova, um carro novo, um telefone novo. São meses para mudar. As coisas estão mudando com muita rapidez. Lembra que a palavra falou que próximo ao fim as coisas seriam antecipadas, sim ou não? Com a inteligência artificial, muita coisa. Se eu falar para você que tem muito emprego que vai acabar, vai acabar. 2030, repete, por favor. Repete que é verdade isso aí, vai. 2030 tem para mais de 100 empregos que vão acabar por causa da inteligência. Era sobre isso. Se eu falar para vocês aqui que até 2030 100 empregos vão acabar, você fala assim, impossível, não tem como. Nós estamos em 2025, já indo para 26. Então são 4 anos. Eu não acredito que vai demorar 4 anos. Uns 3 anos. Vocês não têm noção do que a inteligência artificial está fazendo. Vocês não têm noção. Então, quem não está ligado e quem não tiver conhecimento... Oi? Para tudo, não. Na China esquece. China... que tem... Então, na China, as lojas já não tem mais ninguém. Você entra, você compra. E aqui, vocês não estão percebendo, não, gente? Os mercados, Presunic, Carrefour, tem tudo local lá agora que você passa. Americanas, você passa lá. Por enquanto, ainda tem meia dúzia de caixa lá. Daqui a pouco, caixa... Oi? Pedágio. Não vai precisar. Pedágio não vai precisar. Caixa de mercado não vai precisar mais, gente. Não vai precisar mais de caixa de mercado. Vai ter uma pessoa só para orientar ali, mas geralmente as pessoas vão estar acostumadas. Alguém precisa te ensinar a fazer o Pix? Você já faz automaticamente. Quando chegou, a gente se assustou, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Agora você faz automaticamente. O cérebro se adapta. Sim ou não? Quem não tiver conhecimento vai se apavorar com isso. Vai ser assustador o que vai acontecer. Porque aí a gente está falando, só que quantas pessoas vão ficar sem emprego? Quem trabalha como caixa de mercado, que não sabe fazer outra coisa. Quantas mulheres ou homens trabalham como caixa de mercado? Milhares de pessoas no Brasil. Quando terminar, quando acabar isso, quantas vão ficar desempregadas? Isso. Distribuir como se fosse um Bolsa Família para a população virar isso aí. uma organização mundial, no caso. É isso aí. Então, pastor, que isso? É a mesma coisa que eu fiz o teste do púlpito. O seu cérebro, ele não aceita isso, ele não acredita. Se eu falar para você que vai chegar um tempo que você vai ligar para as empresas e quem vai te atender é um robô, não é mais uma pessoa. E vai conversar com você como se fosse uma pessoa. Vai responder o que você já tem isso, né? Mas só que vai ser geral. Cartão de crédito. É horrível, não é? Mas vai ser isso aí. Aí os atendentes de telemarketing, que eram milhões. Ali na rua Campo Grande tem uma empresa chamada Atento. A empresa é 10 vezes maior do que isso aqui, é enorme. São 3 a 5 mil pessoas que trabalham lá. Fechou diante de Deus. Três a 5 mil pessoas trabalhavam ali como telemarketing, com chatbot. Chatbot, o bot. Olha aí. E é só que a gente não é sobre o desemprego, são sobre as pessoas que vão ficar desempregadas. E aí, o Apocalipse já falava sobre isso.
as pessoas vão passar fome e necessidade. Mas quem tiver conhecimento vai se antecipar. Deus vai honrar quem buscar o conhecimento. Então, em nome de Jesus, não vamos cometer o erro que o povo de Noé cometeu. Só os animais entraram na arca. Que Deus ordenou, eles entraram, obedeceram. O povo ficou ouvindo Moisés. Teve um que falou assim, amém, pastor. a Manu falou logo assim, a Manu fez logo assim, o meu pastor errando. Quando Noé ficou 100 anos pregando e o povo não acreditou e não entrou. É sobre isso. E a Bíblia diz o quê? Nos últimos tempos seria como iguais os tempos de... Os pastores estão pregando a verdade e as pessoas não estão acreditando. Dizem que acreditam com a boca, mas com as atitudes não buscam aquilo que é a verdadeira... O ingresso para você entrar é... Sabe quem é que vai livrar a gente dessa fase que vai acontecer? É inevitável, vai assolar a nação, os países, a humanidade, tudo isso aí. O contexto político que nós vamos falar agora está mudando, gente. Vocês não estão percebendo? Estão acontecendo coisas absurdas. A nova ordem mundial. É isso aí, a nova ordem mundial. E não como é que é o nome? Teoria da conspiração, não. É Apocalipse, é Bíblia. Então vamos lá. Os sinais. Lembra dos sinais? É muito triste os cristãos verem os sinais e ignorarem os sinais. Mas nós estamos aqui para aprender sobre os sinais. Na parte política, vocês ouvirão falar de guerra. Estão ouvindo falar de guerra, sim ou não? Mais do que antes, porque antigamente era só Irã e Iraque. Irã, Iraque, Golfo Pérsico. Era só assim. Aí de vez em quando os Estados Unidos ia lá para ajudar. Agora não. A gente ouve de guerra o mês inteiro falando sobre guerra. Nação se levanta contra nação e reino contra reino. Está lá em Mateus 24. Embora a guerra esteja presente durante toda a existência da humanidade, a ênfase bíblica é para o aumento na incidência desses sinais nos últimos dias. Olha aqui, preste atenção. Guerra sempre teve. A Bíblia diz que é o aumento disso. É igual... a Bíblia diz que aumentaria a tecnologia, né? A ciência. Sempre teve ciência, sempre descobriram cura de doenças, vacinas. Mas agora, gente, está multiplicando demais. Demais. Todo dia tem uma tecnologia nova. E é muito rápido, é todo dia. Então isso, para quem tem conhecimento, é um sinal. Sempre teve. A pessoa que... essa chuvinha, como disseram lá para Noé, essa chuvinha que vai nos matar, isso aqui é normal. Não. Quando você tem conhecimento, você identifica o que é normal e o que é anormal. O que é natural, o que é sobrenatural. Você identifica. O grande segredo, gente, de você ter conhecimento é que você identifica e você pode se antecipar e pedir a Deus para te livrar daquela situação. Hoje eu estava ensinando para minha filha exatamente sobre isso. Ela estava mostrando um desenho lá, que uma colega estava vendo, e aí eu estava falando com ela sobre ter discernimento e pedir a Deus discernimento e observar. Aí eu falei para ela que o papai tinha estudado alguns anos sobre mensagem subliminar, eu estava ensinando como identificar. Eu falei, filha, quando eu ouço uma música ou quando eu vejo um filme, um desenho, e não é porque eu não posso ver nada. Não, você pode ver, só que você não vai ver de olhos fechados ali, acreditando ou abrindo tua alma. E outra coisa, é igual ao filme. Tem filme que eu assisto, tem filme que eu vejo que o que está falando ali, por exemplo, o filme aquele boneco assassino, né? Chuck. É um filme maneiro, legal, antigo, tal. Só que tem um dos filmes que ele evoca, faz um sacrifício lá para ressuscitar a namorada dele lá e tal. O que ele fala ali é uma invocação do mal. Então, aquela parte ali eu já não vou assistir porque ele está invocando o mal, às vezes, dentro da tua casa. Vocês estão entendendo? Ele fala uma opção de coisa que você não sabe o que é e com certeza tem um significado. Então, tem filme que dá para você assistir, tem filme que não é bom você assistir.
quem tem conhecimento sabe que identificar quem tem alma aberta, quem não tem alma aberta, quem é frágil emocionalmente, psicologicamente, pode ser afetado por um filme daquele ali. A criança, eu já vi crianças que veem filme e não acontece nada, ou vê desenho do Superman e não acontece nada. Eu já vi pessoas que viam, crianças que viram filme do Superman e se jogou da janela, porque essa criança tem a alma aberta. Então, quem tem conhecimento consegue identificar isso e se antecipar a um problema como esse aí. É sobre isso. O Apocalipse ele foi feito justamente para isso, para nos dar ao cristão conhecimento para que o cristão não sofra esse dano. Mas o que os cristãos fazem? Desprezam o conhecimento. Logo, eles vão pagar ali o preço por não ter o conhecimento, para não parar. Isso que eu falei para vocês aqui, que é só uma introdução, eu ainda vou falar mais sobre essa questão da tecnologia, que está assim, de maneira... Gente, está sobrenatural. Sobrenatural. O que você demorava 10 anos para fazer, você consegue fazer em... Manu sabe disso, um e-book. A gente demorava aí meses para fazer o e-book. Você faz em 1 minuto. 1 minuto. Eu já fiz 25 estudos. Eu demorava 3 meses para fazer um estudo. Você vai ler, estudar, pegar informações, juntar tudo, limpar, fazer tudo. Em 3 meses para fazer um estudo. Se o estudo for fraco, 1 mês, no mínimo, não tem como fazer em menos de 1 mês. Depois, quanto tempo você demora para fazer uma apresentação, Josias? Agora, antigamente eu, vai. Com detalhes, o que era 3 a 4 horas, agora passa para uns 40 minutos a 1 hora. Então, 3 a 4 horas para você fazer uma apresentação dessa aqui que vocês estão assistindo na tela. 3 a 4 horas. Isso quando com a inteligência quando requer imagem. Aí tem que buscar a imagem, é todo um trabalho manual, na manivela. Agora, eu já fiz 25 estudos com apresentação em 10 minutos. Com inteligência artificial. É assustador ou não é? O que demoraria, imagine, um estudo 3 meses. Quanto demoraria para fazer 25 estudos? E vou mais. Se você quiser, você pode botar só o tema que você quer. E ele vai te dar todos os tópicos de tudo sobre aquele assunto que você quer. E ainda vai pegar as imagens e vai te dar as imagens. Por isso que o papai aqui está se preparando para ser engenheiro de... Estou trabalhando, estou estudando isso aí. Se você tiver o comando certo, que é você consegue fazer qualquer coisa. Um site que o Bielzinho demorou lá para fazer, já faz isso aí em 10 minutos, aí um site pronto. Vocês estão entendendo? É normal isso, sim ou não? Não é normal. Agora vai se tornar normal, mas não é normal. Quanto a gente precisava para ter uma internet? Hoje em dia você nem... Antigamente, tem que entrar na internet. Chegar em casa, eu vou entrar na internet. Ei, você não percebeu, não? Você já está aí na internet 24 horas, você está acessado 24 horas. E não pode desligar o telefone, não desligue. Porque senão você não tem o WhatsApp. Porque o WhatsApp não tem comando para desligar. Você não desliga o WhatsApp. Vocês estão entendendo? Você tem que ficar conectado. Eles veem o movimento do teu olho ali, ó. Quanto tempo, minuto. Fica 3 segundos vendo um vídeo, a partir dali, todos os vídeos que vêm é sobre aquilo que você viu 3 segundos. Sim ou não? É assustador ou não é assustador? Só isso, meu filho, vai te perseguir. Vocês estão entendendo? Sim, irmão Josias, vamos lá. Só falar rapidinho sobre essa questão dos filmes, né? Que as coisas estão tão absurdas que tem pelo menos uns 4 filmes no cinema só desse nível de terror mesmo. E eu pedi para falar por conta de um que fala, não sei se é a Invocação do Mal, mas fala da história de 17 crianças que desaparecem. O slogan do trailer é, né? A chamada do trailer é: vem cá, seu filho está seguro? Aí do seu lado? E assim, o importante da gente estudar, como o senhor falou no início, é porque realmente, às vezes, eu estava comentando isso com uma pessoa, a gente paga para ir ao cinema, para trazer aquilo sobre a nossa vida, e aqui, simplesmente por ser um conteúdo gratuito,
a gente deixa passar. E falando de tecnologia, tem uma tecnologia da Samsung que conta os seus passos. Esses dias eu andei pra caramba e aí ele me mostrou, parabéns, você bateu sua meta de 7.000 passos. Aí. E eu nem pedi nada, estava ali. Então, tudo que a gente faz hoje está sendo literalmente acompanhado como GPS da gente. Aí. Quem aqui conhece o Waze, aquele GPS, o Waze? Conhece o Waze? Vocês já repararam que ele te diz aonde está engarrafado? Fica em vermelho. Fica em vermelho, né? Como é que eles sabem que está engarrafado? Como é que eles sabem? Eles estão no teu carro para saber? Sabe por que eles sabem, né? Porque eles sabem os telefones que estão conectados ali naquele engarrafamento e através daquilo ali eles tiram que ali está cheio de telefone. Não é pelos carros, ele não sabe qual é o carro que você tem, qual carro que você está, mas por você estar conectado, ele vai te dizer que ali tem um congestionamento de celular. De celular ligado na internet. Já parou para pensar nisso? Não, né? O conhecimento te faz ter essa visão. Vocês estão entendendo? Então, as coisas estão acontecendo e a ênfase da Bíblia é no aumento e incidência desses sinais nos últimos dias. E os crentes estão dormindo, não estão percebendo. A evolução das guerras não tem sido apenas em intensidade, mas também em tipo, pois novas modalidades de combate e ataques têm surgido. O terrorismo é um deles. Agora eles atacam com drone, agora eles fazem leitura de calor através de drone. Então, as coisas estão acontecendo semelhante. A Bíblia é tão tremenda que ela não conhecia sobre drone, não conhecia sobre inteligência artificial, não conhecia nada sobre isso. Mas ela se anteveio e já disse logo, vai aumentar o conhecimento, a ciência. E é exatamente o que está acontecendo. A nossa inteligência permitia um e-book, um mês para fazer um e-book. O aumento da ciência, da capacidade, faz com que a pessoa faça 20 e-books em 1 minuto. É um aumento considerável. Então, aí, os sinais no mundo social. Haverá fome, epidemias em vários lugares. Isso já acontece e vai acontecer de novo. A cada 7 segundos, uma criança com menos de 10 anos morre de fome, e isso agora com certeza aumentou. Todos os dias, 100.000 pessoas morrem de fome ou de suas consequências, e a cada 4 minutos, uma pessoa morre por falta de vitamina A. Em 2011, o número de pessoas com carência alimentares passou de 815 milhões para 840 milhões. Isso em 2011. Agora deve estar muito maior, porque a população aumentou consideravelmente. A questão da AIDS, né, que já está hoje controlada, mas ainda mata muita gente, só prolonga os dias de vida. No mundo geral, né, moral, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, 1-4, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas. Aí você vê aqui no mundo social a mudança de comportamento. Antigamente, você ia no lugar, estava lá a ficha, era sexo masculino e sexo feminino. Hoje em dia, não. Às vezes nem tem, porque não pode botar, porque você, não sei quantos gêneros existem. Olha como é que a coisa mudou. São quantos? Nome social, né? O nome social. Ou seja, olha como é que as coisas estão mudando, e aí já aumentaram o número, são mais de 30 nomes de nomenclatura, né? LGBTQIA, EPTX, tudo aí é muita coisa, não tem mais um gênero. Eram só 2, homem e mulher. Agora tem para mais de 30. Olha como é que as coisas estão mudando, e aqui não é sobre um julgamento para quem deixa de ser ou é. Aqui é um entendimento de como o mundo está mudando. Quem é aí dos anos 2000 para trás sabe que a coisa hoje mudou completamente. Só que as pessoas parecem que não estão percebendo, não estão observando. Era para o cristão estar buscando muito mais agora do que antes. O que eles estão fazendo? Eles estão se distanciando mais do que antes.
Entenderam? Vamos lá então. Avarentos, presunçosos, é o que mais você vê aí. Arrogantes. Gente, na internet você vê cada casos de pessoas arrogantes, blasfemos. Antigamente tinha um respeito à casa de Deus, às coisas de Deus, às religiões. Hoje em dia não existe mais respeito. As pessoas blasfemam. Eu lembro que no carnaval, o que eles faziam, o máximo que eles faziam de mexer com religião era fazer os carros alegóricos com as entidades lá que eles serviam, no maior respeito. Hoje em dia não, o que eles fazem? Toda vez é uma afronta a outras religiões. Aí eles vão lá e botam para Jesus apanhar, para o diabo bater em Jesus. Você vê que acabou literalmente o respeito e eles se transformaram blasfemos de maneira absurda, desobedientes a pais e mães, né? Com essa questão agora de que não pode bater. Gente, os tempos mudaram, estão mudando de forma que se a gente não estudar sobre isso, não ouvir sobre isso, não lembrar sobre isso, a gente fica só assim, ai meu Deus, aconteceu isso, ai meu Deus, e você não tem um entendimento completo, pleno e espiritual. E isso é algo que eu estou ensinando para minha filha de 12 anos. Eu estou falando para ela, você tem que ter discernimento para entender o que está ao teu redor, entender a letra da música. Tem uma musiquinha que ela é do TikTok. As músicas do TikTok são um perigo. Tem que ver muito bem a música que você coloca de fundo do seu vídeo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma que é... eu não vou lembrar, que eu nunca gravo... não vou lembrar. Esqueci agora. Até, graças a Deus, deletei da minha mente essa música. Eu ouvi essa música, eu achava o tom dela diferente. A melodia dela diferente. E aí eu fui pesquisar, buscar. Fui descobrir que é uma música de uma entidade, para uma entidade. E as pessoas estão botando muito como fundo de vídeo. Que bela é... não dá para. Agora não vai dar para. A melodia eu não peguei. Graças a Deus não peguei a melodia. Antigamente eu decoraria, saberia. Graças a Deus nem entra mais. Aleluia. Mas eu vou ver aí direitinho. Bela és. Alguma coisa nesse sentido aí. Ela está falando de uma mulher bela. A música é muito bonita. A melodia é bonita. A música é que bela és, ó. Rosa bela. Alguma coisa nesse sentido aí. Pesquisa aí, Josias. Você que é o mestre das... Vou ver no celular aí. Então, e aí, você não observa as coisas por falta de conhecimento. E às vezes você está trazendo uma maldição para a tua vida. Você não sabe por que aquilo está acontecendo na sua vida. Minha vida está acontecendo isso aqui, nada está dando certo, okay? Você não sabe. Você está assistindo um filme, você está ouvindo principalmente uma música que está trazendo maldição para dentro da tua casa. Olha isso, que terrível. Só que você está na igreja. Só que você não tem discernimento, não está. E nos últimos tempos, antigamente, as músicas elas eram muito mais muito mais poéticas. Você pega aí um Roberto Carlos da vida, não que eu não coisa para ele, mas ele tem uma letra, né? Era raro ele botar uma música que tinha uma letra, até tem, mas ele era mais poético e tinha outras aí. Hoje em dia não. As letras elas sempre trazem uma conotação totalmente distorcida. E não estou falando só de funk, não. Estou falando de todos os ritmos. Tem letras, só que as pessoas não estão percebendo. E o problema está exatamente nisso. Quando quando Deus fechou a arca, já tinham acontecido várias coisas e as pessoas mesmo assim não entraram. Isso me assusta. Não estava ali todo mundo, daqui a pouco começou a chover, não. Vieram vários, o tempo mudou, vários sinais foram dados. Gente, tu tá aqui. Tem um maluco falando, um doido, que vai acabar em dilúvio. Aí você, não vai nada e tal. A Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamento. Ou seja, estavam festejando sem ligar, programando o casamento. De repente, eu estou aqui, daqui a pouco passa uma manada de elefante com um rinoceronte. Irmão, pelo amor de Deus, eu ia parar e falar, peraí. Tá um homem pregando, tá falando que vai acontecer isso. Os animais estão tudo entrando naquela arca lá, eu vou entrar também. No mínimo, irmão. No mínimo, a pessoa tem que estar muito distraída e desprovida de conhecimento
para não identificar que aquilo ali é um sinal enorme. Imagine, não foram só 2 animais que entraram de cada um, não. Dos impuros entraram só 2, mas dos outros animais normais foram 5 ou 7 casais, irmãos. Foram 5 ou 7, não me lembro agora. 7. 7 casais. Imagine 7 casais de elefante. Quanto dá? Hã? Quem é bom de conta aí? 7 casais. Então, 2, peraí. 2, 4, 14? Só de elefante. Não, 14? Imagine 14 elefantes aqui dentro. Imagine passando aí na frente 14 elefantes com mais rinocerontes, macacos, passando. 14 leões. Girafa. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Imagine o tamanho de um sinal que seria. E o último sinal foi esse. Ele ficou 100 anos pregando sobre isso, falando sobre isso. Vai ter o fim. A humanidade vai acabar no dilúvio, porque a humanidade está pecando contra Deus. Ninguém deu bola. Tinha crente naquela época ou só tinha Noé de crente? Ninguém deu bola. Aí veio o último sinal para gente, por favor, 14 rinocerontes gritando um atrás do outro ali, ó. Os macacos amassando, águia. E você ali, ó. Não é nada não. Não é nada não. É por isso que quem fechou a arca? Deus. Porque se fosse Noé ia abrir. Aí matar todo mundo que estava lá dentro. Vocês estão entendendo isso? E aí Deus fecha a arca. Ninguém mais entrou. Isso é assustador. Apocalipse é o próximo dilúvio. Só que a arca agora não é mais física. Ela agora é espiritual. A grande arca. Então, o cristão, só o conhecimento que vai fazer com que o cristão se livre dessa situação. Então, sinais no mundo religioso. Gente, tem sinal em tudo que é lugar. Até nas igrejas e na religião está tendo sinais. Gente, não tem um líder espiritual hoje de alguma religião que não esteja envolvido. Não estou falando de todos os líderes. Vou refazer a minha fala, para não ser mal interpretado. Em todas as religiões tem escândalos. Porque antigamente tinha religião, por exemplo, o espiritismo é super tranquilão, gente. Você vê 30 escândalos de pastores, mas dificilmente você vê um escândalo de espírita, de líder espírita. Há até pai de santo e mãe de santo. Tem um escândalo ali ou outro, mas igual de pastor, meu filho, não tem não. Só que hoje, antigamente era muito raro você ver um escândalo envolvendo pessoas de outras religiões. Era muito raro você ver, dificilmente. Semana passada nós falamos aí, ó. Dificilmente você vai ver um pai de santo de calcinha na rua e peruca loura. Vocês estão entendendo? Ó, escreve o que eu estou falando. No carnaval vai ter essa fantasia aí a rodo. Pode escrever o que eu estou te falando. É a peruca, o sutiã e a calcinha azul. Pode escrever o que eu estou falando. Não precisa ir lá não, vê na televisão, tá, gente? Não precisa ir lá não. Para ver. Eu vou lá no carnaval. O que você está fazendo, irmão? Vim ver aqui que meu pastor falou que vai ter. Eu estou aqui também. Eu estou evangelizando. Escute bem. A gente está rindo, mas isso é muito sério. Agora não. Você vê gente do espiritismo, da Umbanda, todos os líderes espirituais, escândalos demais. Muitos escândalos. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais de maravilhas. Olha isso. A pessoa vai na igreja, acha maravilhoso, lindo, porque fizeram ali um sinal e maravilha. Gente, quem tem conhecimento sabe quando Moisés ele joga
ele transforma a vara em cobra, não é? Sim ou não? O que os magos e feiticeiros da época fizeram? A mesma coisa. Ele transformou água em sangue, ficou cor de sangue. Eles fizeram a mesma coisa. Tudo que Moisés fazia, eles fizeram igualzinho. A diferença é que a cobra, né, que Moisés transformou, né, que Deus transformou, engoliu a cobra deles. Mas os sinais foram iguaizinhos os de Deus. Você vai estar vendo nas igrejas a mesma coisa acontecendo. As pessoas estão curando, e são pastores, pastoras, líderes envolvidos com bruxaria, vão em centros espíritas para receber entidades que vão dar esse poder de cura. Olha isso. Hipnotismo, aprendendo técnicas para botar a mão nas pessoas e as pessoas caírem. Então, o crente que não tem discernimento, ele fica maravilhado com isso. E ele se entrega a isso, porque ele acha que aquilo ali é Deus. Só que sabe o que é Deus? É a palavra dele. Aí se difere. Porque quando você vai numa igreja dessa, você vai ver muito mais sinais e maravilhas do que palavra. Vocês estão entendendo como é que o diabo é astuto? Por quê? O que encanta as pessoas? É o movimento, os sinais, são os sinais. Pois aparecerão falsos cristos. Tem gente aí se achando Deus. Tem gente que Jesus nunca revelou. Tudo bem, pastor, não tinha CPF naquela época. Mas você vê que Jesus ele sabia as coisas das pessoas. Ele não ficou lá fazendo show em cima daquilo. Ele só fazia o seguinte. Por exemplo, ele estava falando, aí as pessoas estavam pensando contra, aí ele falava assim, vocês estão pensando isso, isso e isso. Pois eu digo e afirmo que é assim que vai acontecer. Ele sondava e ele falava. Era só isso. Agora não. Agora as pessoas revelam CPF, aí imagine, né? Endereço. Fala coisas da vida da pessoa. Isso é adivinhação. Isso é adivinhação. Então, e eles se acham deuses. Tem pastores aí que eles são poderosos, eles são deuses. Quando ele não é arrogante ao ponto de você nem poder tocar neles, tem muitos. Tem outros que se acham, tem um aí que ele trabalha na linha de libertação. Nós até já vimos aqui, nós vamos ver alguns vídeos ao longo do estudo. É pastor Roberto Ruiz, não é Luiz, é Ruiz. Ele é a arrogância em pessoa, mas faz prodígios, maravilhas e milagres. Ele faz coisas tremendas. Ele fala, eu sou o maior profeta do Brasil. Eu faço isso, que não sei o quê. E ele é prepotente, mas é cheio de seguidores. As pessoas acham ele um grande homem de Deus. Tem uma tal de Apóstola Sol. Ela é cheia de seguidores. A igreja dela é 10 vezes mais cheia que essa aqui. Apóstola Sol. E ela fala coisas absurdas. E as pessoas têm cada doido tal. E eles são mais do que Cristo. Eles se revelam como se fossem Cristos. E ele fala aqui, ó, falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até... É o que mais eles estão fazendo. Estão enganando pessoas da igreja, os crentes. Os do mundo quase não acreditam. Quem mais venera essas pessoas são os crentes, que não têm conhecimento. Porque quem tem conhecimento, você bate o olho, você vê na atitude, na postura, na fala, naquilo que a pessoa está pregando, na intenção do coração. Então, ligue a TV e você verá muita gente sendo enganada em nome de Deus. Ah, pastor, mas eu vi tal igreja assim, Deus fez. Deus faz, irmãos. Aonde tem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele vai se fazer presente. Porque ele tem que honrar a palavra dele. Em algum momento, alguém abriu a Bíblia e leu um versículo, porque esses caras fazem assim, é show pirotécnico, milagre, prodígio, maravilha. Mas eles vão pregar. Quando eles pregam, Deus vai agir na vida de quem tem fé, Deus vai curar, Deus vai fazer. Mas muitos serão chamados e poucos. Então,
não necessariamente aquele movimento ali Deus está aprovando. Ele zela para cumprir a palavra dele. Então, se eu ministro a palavra dele na sua vida, essa palavra ela vai fazer morada no teu coração e vai fazer o que tem que ser feito. Ela cumpre o propósito pelo qual foi ministrada. Quem está entendendo, diga amém. Então, eles pregam a palavra em algum momento. Então, Deus vai fazer. Mas a grande questão é, muita gente está lá, vai se perder nos últimos tempos. Muita gente está lá, está recebendo maldição na casa. Muita gente está lá, não está se livrando de costumes que tem que se livrar. E por aí vai. Então, nos últimos tempos, o Senhor vai falar, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu estava lá, eu falei, Senhor, Senhor. Nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É sobre isso. Porque as pessoas estão venerando o líder ou a instituição. Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu sou tal. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Como se, na verdade, é a palavra de Deus. Quem tem que ter primazia nas igrejas é a palavra de Deus. Então, vamos lá, para a gente fechar. Semana que vem a gente vai continuar e aí vai chegar a fase que eu vou mostrar alguns vídeos para você, tá? Vamos lá. Leiam para mim, por favor, esse texto aí. Por favor, no 3, hein? 1, 2, 3. Estão acostumados a me ver ler para vocês, né? Botou para ler. Eu vou ensinar de novo como é que se lê em grupo. Tem que ler pautado. Assim, ó, se eu fosse ler com vocês. Jesus prometeu que viria uma primeira... Tem que ser pautado. Não pode ler como se estivesse lendo só para você. Entendeu? Toda vez que você for ler em público, você não pode ler como se fosse você só lendo. Você tem que ler junto com todo mundo. Então vamos lá, eu vou ler junto com vocês. Ó. Jesus prometeu que viria uma primeira vez. E veio. Prometeu. Parabéns, aprenderam a ler em grupo, né? Tá, não, tudo bem. Se eu te mandar aí no da igreja, dá para passar aqui? Na da igreja tem que ser? Vamos lá. Vou passar só esse vídeo de 1 segundo, só para você ver. Ó. Aqui, vamos lá. Foi aí, já está baixado, tá? É só jogar. Vamos lá, para a gente fechar. Então, ele prometeu que viria a primeira vez e veio. E prometeu que iria dar sua visão e cumpriu. Ele prometeu que iria ressuscitar e ressuscitou ao terceiro dia. E antes de subir aos céus, disse que voltaria. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. E eu tenho a certeza de que ele vai cumprir, porque no final diz que ele iria, mas eu voltaria. Ele falou, João 14, eu vou preparar a morada, mas eu vou voltar. Por enquanto eu deixo o Espírito Santo Consolador, que vai te ensinar toda a verdade. Ninguém quer aprender a verdade. Ele vos ensinará toda a verdade. Então, semana que vem vamos ouvir aqui esse vídeo, e semana que vem nós vamos continuar. E, gente, eu peço que você, no domingo, encontrou com alguém, você vê que não está aqui, ó, poxa, não deixa de vir, não. Na quarta, porque o estudo de Apocalipse está sendo tremendo, a gente está aprendendo coisas. Por quê? Para você fazer a sua parte. Que às vezes também a pessoa precisa de um empurrão. Olha só a diferença das igrejas de antigamente para as igrejas de hoje. Isso. Olha lá. Quem é dessa época aí vai lembrar, ó. Olha lá. Olha o banco, maneiro. Santiago é dessa época aí, ó. Olha lá. Olha lá. Vigília de Bento Ribeiro. Ó. E Senhor, eram os cultos adorando a Deus, ó. Entregamos nosso viver. Aumenta, aumenta. Quem é essa daí? Cassiane. Ó, aumenta. Ó. Onde Deus falava. Onde Deus falava. Agora. Agora a igreja agora, ó. Quero viver. Olha o Josias lá, ó.
Olha o Josias aí, ó. É a igreja hoje, irmão. Tá rindo de quê? Imagine os anjos. Tá bom, tá bom. Chega que vocês gostam da bagunça, né? Aí, ó. A gente tá rindo, mas o assunto é sério. Sabe por quê? Olha a diferença das igrejas de antigamente no que está se transformando. As igrejas estão virando, a irmã até falou, lembrei aqui, né? Do baile, da festa. Balada, irmão. Irmão, até eu, como pastor, se eu for para a igreja dessa, eu me desvio. Que eu vou lembrar do Disquimel, irmão. Do Luso. Daqui a pouco eu vou falar, ai, que saudade. Eu vou ter saudade, vou voltar. Não dá, irmão. Só que os crentes não estão percebendo. Pastor, então a gente não pode fazer uma festa? Sim, desde que a palavra seja o propósito, a primazia, a adoração a Deus. Olha o culto de antigamente. Qual é o louvor que cantou, aquelas criancinhas que cantaram ali mesmo? Te adora... olha o louvor como é que era. Te adoramos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Era de adoração a Deus. Agora não, irmão. E Deus está só olhando assim, mas eu que tenho que ser adorado, cara. Eu aqui. Você está entendendo? Só que tá legal, tá divertido, tá agradável. Aí quando chegar no céu, ele fala assim: eu nunca te conheci. O que você fez não estava na minha palavra. Mas parecer joio e trigo se parecem, mas os dois não cumprem o mesmo propósito. Então, que você possa buscar o conhecimento de Deus para você ser transformado em nome de Jesus.